Mas me diga uma coisa. É, essas entidades, as entidades demoníacas, então, que fazem os pactos com sangue, é, podem ser, então, ex-humanos desencarnados ou são entidades que sempre existiram e vieram como sei lá, um fractal da própria criação? Como classificar a origem desses seres, assim? Tem de todo tipo. Existem, por exemplo, os seres que nós chamamos de Exus. Se bem que Exu da Umbanda é uma coisa, Exu do Candomblé é outra coisa. Então vamos falar de Exus da Umbanda. Todos eles seguem uma lei. Detalhe, os nomes que nós temos dos Exus aqui no Brasil, o nome Exu Capa Preta, Exu Tranca-Ruas, Exu Tiriri, eles são nomes nacionalizados, porque os nomes originais dos Exus são em árabe, ok? Os nomes originais dos Exus são em árabe, porque eles são djinns primitivos. Sendo djinns primitivos, as origens deles são nas areias, ok? Então, os nomes que nós utilizamos aqui não são os nomes originais desses Exus. Esses Exus são chamados de Exus da lei. Eles são impossíveis de praticar algum ato negativo. Alguma coisa negativa que venha acontecer na vida de alguém por ação de um Exu da lei é um adiantamento kármico. Ele não tem poder de inferir sobre o karma de ninguém. Então você tem esta classe de seres. Agora, estes seres que fazem mal, geralmente são eguns. São seres desencarnados que estão a serviço das questões do mundo astral e sempre pedem sangue para fazer os seus ofícios e as suas obras. Não tem como. Tá, e humanos desencarnados? Você falou que viu lá no Arcodion, já até esqueci o nome, no Harmônio. Harmônio. No Isso. Harmônio, você viu uma entidade que parecia um demônio. Que era um djinn. Porque Era um djinn? Era um djinn, porque os djinns sempre, eles tendem a ocupar lugares físicos para fazer deles a sua morada. Tipo uma lâmpada de Aladim que você esfregava, você liberava o djinn. Então existem várias formas de você liberar um djinn. Os antigos usavam djinns para fazer práticas de todos os tipos. Inclusive, por exemplo, no Nepal existem técnicas onde você evoca um djinn e vai dando corporificação a este djinn. E ele se transforma em um tulpa. Tulpa é uma entidade que é visível, física para todos, mas ele não tem origem humana. Ele vai se criando uma densidade, criando um corpo gelatinoso, endurecido com o decorrer do tempo, e depois você vê e pensa que é um ser humano. Mas ele é um tulpa. Um tulpa é um djinn que se transformou em um ser humano para um serviço dentro lá das coisas mágicas tibetanas. Então tem muita gente no Nepal que você olha, parece humano, mas não é humano, é um tulpa. Então, mas na rua? Em tudo quanto é canto, um tulpa ele anda, o tulpa ele é que nem um ser humano, só que ele não tem alma, a alma Mas dele... você já viu isso? Se eu já vi um tulpa, eu vi um ser que eu acho que era um tulpa, então não dá pra dizer... É raro, é uma coisa meio rara. Não, não é uma coisa rara, mas não? Como ele é muito parecido com o humano, é uma agêntico normal, só que ele tem a sua força vivitiva vinculada ao seu criador, então quando o cara morre, o tulpa morre também. Putz, eu já vi uns filmes de terror meio com uma coisa meio assim. Sem alma. Que sei lá, um mago... Acho que eu vi um filme que era um filme sul-coreano. Que era tipo um mago que ficava sei lá, num calabouço lá de um prédio. E aí nasciam criaturas que eram meio... Elas começavam a surgir meio gelatinosas, assim. E viravam uns humanos meio cinza. Aí eles iam enfrentar a polícia, por exemplo, a polícia atirava no bicho e só saía um pó. Assim, aí não acontecia nada. Aí ele criou um exército desses seres, assim. Eu não lembro o nome desse filme. E aí o exército, a polícia, foi um pandemônio muito louco lá. Virou aquele filme bem hollywoodiano. Um monte de policial, de carro. Aí vinha esses tupas, assim. E arrasava todo mundo, os caras atiravam e tal, não dava certo. Aí uma pessoa descobriu quem era, aí quando ela foi lá e enfiou um punhal lá no cara, aí todos os bichos morreram. Mas tinha umas raízes, assim, que penetraram. É um filme sul-coreano, bem sinistro, assim, o filme. Acho que foi assim, eu nem sei onde eu assisti, mas assim, era bem sinistro. Eu assisti com a minha mulher também, foi engraçado, assim. Ela não queria mais ver o filme, ela ficava olhando pra minha cara, né? Em vez de olhar pro filme, ela ficava olhando pra minha cara. Ela ficava me olhando, assim, falei, olha lá, é lá, o filme é ali.
Enfim, aí tinha essa história, né? Era tipo um mago, assim, e tinha umas raízes que daí conectava com esses bichos. É mais ou menos isso. Claro, não tenha dúvida. E agora esse mago precisa fazer, ele precisa nutrir-se com uma série de coisas, porque a energia de muitos seres está dependendo dele também. Então existe no Hum, campo da magia um mundo gigantesco de coisas que produzem esses seres chamados seres sem alma. Agora pode ser que no mundo humano aqui entre nós existam muitos tulpas que estão aí por aí andando, ocupando cargos políticos, ocupando cargos normais de todas as pessoas.